Desta conversa que o ministro Fernando Haddad tem com o seu colega de ministério, Jorge Messias, da AGU, deve se encontrar também com o presidente Lula mais tarde, mas a Larissa tem a apuração de que, diante dessa situação de suspensão do julgamento no Supremo, o Ministério acha que ainda dá para retomar as conversas com o Congresso também sobre a desoneração. Conta pra gente, Larissa. Boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, Theo, para quem acompanha a gente em casa também nesse início de semana. Yuri, o que me passaram alguns interlocutores ali do Ministério da Fazenda é que o próprio ministro Fernando Haddad tem um sentimento positivo sobre esse pedido de vista. Me pontuaram que Haddad acredita que com esse pedido de vista ganha um tempo, um fôlego, até para voltar a melhorar a relação com o Congresso. Me disseram que Haddad tem dito aos seus assessores, aos técnicos do Ministério da Fazenda, que é hora de começar a acalmar para ajeitar novamente essa relação, que foi muito levantado na última semana esse tom com entrevistas do Haddad, com posicionamentos do próprio presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Você traz para a gente também esse posicionamento, essa ligação num tom de até um pouco cobrança, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas que agora, uma nova semana, um pedido de vista, um respiro que vem do Supremo Tribunal Federal e é hora de voltar a negociar. Conversando com alguns congressistas, deputados e senadores, eles falam, mas negociar de novo? A gente abriu espaço para negociação, foi uma decisão ali na Corte, no Supremo Tribunal Federal, e agora a Haddad acha que pode voltar para conversar. Mas, enfim, que esse é o sentimento de Fernando Haddad, de voltar a diminuir as distâncias entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional. E aí, dois caminhos foram pontuados, em especial quando se trata da desoneração das prefeituras, que Haddad pediu os técnicos para levantar quais são as prefeituras mais endividadas e para tentar acalmar os ânimos dos prefeitos em um ano eleitoral. Vai ter a marcha dos prefeitos esse mês aqui, então o Palácio do Planalto está de olho para poder colocar nessa mesa de negociação alguma forma de renegociar as dívidas dessas prefeituras em troca da não continuidade, ou melhor, do não início de fato, dessa desoneração nessas prefeituras que também previa esse projeto. Deixa eu ouvir o Theo Cury também, porque, Theo, a Larissa traz uma informação importante, uma apuração importante dessa expectativa de que o governo, na questão dos municípios, possa ainda ter algum tipo de negociação política. Agora, lá no Supremo, queria que você trouxesse um pouco de como está o ambiente ali para este julgamento que foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Luiz Fux, mas que avançou bastante em concordância com aquilo que foi apontado na liminar pelo ministro Cristiano Zanin. Boa tarde também, bem-vindo ao Brasil Meio-Dia, Theo Cury. Yuri, boa tarde para você, ótima tarde para a Larissa, para quem acompanha a gente. 2 pontos. Para começar, os ministros que votaram. Os ministros que acompanharam o voto de Cristiano Zanin deixam um endosso muito claro à posição do governo em relação ao Congresso Nacional nesse assunto. O governo aponta que é preciso indicar de maneira mais clara de onde vai vir o dinheiro para bancar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para todos esses setores e, ao votar na mesma linha de Cristiano Zanin, os demais ministros acabam, e a gente contou isso aqui, Yuri, quem acompanha a gente vai se lembrar, no momento em que houve esses novos votos, a gente falou que isso ajudaria a aumentar um pouco o desgaste com relação à situação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, porque ministros que estão endossando o posicionamento do governo federal com relação à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Um outro ponto que é importante de se observar é o posicionamento de alguns ministros com relação à pauta econômica, com as finanças. O ministro Luiz Fux é um desses defensores, por isso pede vista nesse julgamento, também fazendo uma sinalização a esses dois poderes, ao Executivo e ao Legislativo. A gente já contou aqui no Brasil Meio-Dia inúmeras vezes que o ministro que pede vista em determinado julgamento, ainda mais quando o julgamento é polêmico, faz isso e ganha uma simpatia por parte dos parlamentares, deputados e senadores. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ministro Dias Toffoli do Supremo, que pediu vista, que interrompeu o julgamento sobre a possibilidade de descriminalização da maconha para consumo pessoal.
a partir do momento que um ministro pede vista, ele é visto com mais simpatia pelos deputados e senadores, porque há uma sinalização de que esse é um tema que pode ser mais negociado, mais conversado e destravado na negociação política e não no campo jurídico. E é o que acontece também nesse caso. Então, eu acho que é importante, no lado do judiciário, a gente prestar atenção nesses dois pontos. Nos ministros que referendam a decisão, votam, para referendar a decisão de Cristiano Zanin, o que representa um endosso a esse posicionamento do governo. E, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso foi um dos que votou, mostra um pouco do termômetro do momento, e também esse pedido de vista do ministro Luiz Fux, que também dá indicativos. Pode, para quem acompanha a gente, num primeiro momento, não parecer, mas tudo isso é gesto. Nas entrelinhas ou de maneira mais exposta, são gestos que o judiciário passa, seja endossando, seja interrompendo o julgamento para que haja mais conversa e mais negociação. Pois é, e ainda no judiciário, já apareceu na sexta-feira mesmo, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou, entrou com o recurso à Advocacia do Senado. Caio Junqueira trouxe essa informação no CNN Arena. Ontem, além daquela nota que a gente trouxe do ministro Jorge Messias, que ainda estava fora do país quando houve a coletiva do presidente do Senado, também no fim de semana, se não me engano, com Luciana Amaral e Débora Bergamasco, Jorge Messias falou que a argumentação era técnica e que tudo foi feito porque é preciso fechar as contas do governo, por uma necessidade orçamentária. E aí queria ouvir de vocês dois, Larissa e Theo, e desta vez vou começar com o Theo primeiro, porque também o que a gente está vivendo nessa discussão é um reflexo do quanto o Supremo Tribunal Federal também passou a ter maior protagonismo, acionado pela política, não por vontade própria, para essas discussões fiscais, além de questões penais, além de questões da área de costumes ou de questões ambientais, como o marco temporal, as decisões que o Supremo tem tomado recentemente para ajudar o governo a fechar as contas têm sido cruciais neste atual contexto. Theo. Perfeito, Yuri, é isso. E eu acho que é sempre importante dizer que ele faz isso quando é provocado, quando é questionado, Exato. Quando um partido, o próprio governo ou a procuradoria acionam com uma ação, apresentam uma ação para questionar determinado assunto. Muitas das vezes esse assunto é um assunto que tramita no Congresso Nacional, ou na Câmara, ou no Senado, e muitas das vezes trata da questão fiscal, de assuntos que têm um impacto grande no orçamento e nos cofres públicos. E aí é engraçado, Yuri, e quem acompanha a gente, porque no Supremo Tribunal Federal há, obviamente, ministros que votam parecido em determinados temas, por exemplo, no tema criminal, no tema ambiental e também no tema econômico, e não necessariamente o ministro que vota junto com outros ministros em um assunto, por exemplo, penal, numa questão criminal, vota da mesma maneira que o outro colega. Eles estão alinhados também nas questões financeiras. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos que ainda não votou nesse assunto, mas que tem um cuidado muito especial quando trata das contas públicas. Durante o governo de Jair Bolsonaro, foi um dos responsáveis por um voto sobre a lei de responsabilidade fiscal em meio à pandemia e aos gastos do governo de Jair Bolsonaro, dando uma autorização que não descumpriria a lei de responsabilidade fiscal. Luiz Roberto Barroso é um outro ministro que, por mais que não siga Alexandre de Moraes em vários dos entendimentos na área criminal, pensam mais ou menos de maneira parecida no âmbito financeiro, quando se tratam das contas públicas. Luiz Fux, a mesma coisa, tem esse cuidado especial com o dinheiro. Então, é importante prestar muita atenção nisso, e agora é uma das consequências que a gente vai ver quando esse julgamento for retomado, se for retomado, mas importante desse questionamento no Supremo Tribunal Federal, que entra e, obviamente, acaba desagradando o Congresso Nacional por um tema que o Congresso já disse que estava definido. Quando o governo aciona questionando, levanta esse debate e aumenta esse desgaste, mas o Supremo Tribunal Federal também é chamado e tem de tomar um posicionamento, desagradando, obviamente, politicamente piora a situação. Pois é, e esse é o ponto que eu queria aprofundar aqui com a Larissa Rodrigues. Como o Congresso vê o que muita gente tem chamado ali de o governo recorrendo à bancada no Supremo Tribunal Federal para tomar algumas decisões, agora
também nessa área fiscal. A gente sabe de todos os esforços do governo para conseguir fechar as contas, para conseguir cumprir a sua meta fiscal, mas esses esforços têm vindo muito mais pelo lado da arrecadação. Foi isso que externou Rodrigo Pacheco quando falou daqueles 80 bilhões de reais na sexta-feira que o Congresso ajudou o governo a incrementar a sua arrecadação neste ano. E agora a gente vendo também Arthur Lira ficando ali, vendo com estranheza e com indignação esta cobrança de responsabilidade fiscal do Congresso, sendo que o Executivo não tem feito nenhum esforço, pelo menos explícito, de redução das despesas. Por isso, volta e meia no Congresso se fala em reforma administrativa, em outras medidas que cortem também, que ajudem a fechar as contas pelo lado da despesa. Larissa. Yuri, a gente veio falando aqui há pelo menos uns 3 meses da questão de como a Haddad foi tentando plantar a semente do discurso de que a responsabilidade fiscal deveria ser compartilhada. Que se, de um lado, o Executivo está tentando cumprir com a meta foi autorizada, carimbada e colocada na legislação pelo Congresso Nacional e que fazia parte, então, do Congresso Nacional, na opinião de Haddad, colaborar para deixar de pé essa meta. Haddad foi plantando essa semente tentando fazer com que chegasse no Congresso Nacional esse discurso e que o Congresso pudesse colaborar especialmente na questão da desoneração. Mas, apesar disso, não colou muito esse discurso. E a partir do momento que o Congresso que o Ministério da Fazenda, vai ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso sente desrespeitado não só uma, mas 2 vezes. Vale a gente lembrar que a história da desoneração, ela começa com a aprovação no Congresso Nacional, a derrubada do veto por parte do do Executivo, do Palácio do Planalto, e o envio de uma medida provisória por parte de Haddad. Então, o Congresso sente o desrespeito, digamos assim, por parte do governo como um todo em 2 momentos. Primeiro, quando o próprio Congresso já tinha aprovado, tratando da desoneração, e no segundo momento, quando é judicializado. Por isso, esse assunto virou um assunto muito sensível e que vai ser difícil, para encerrar, é importante dizer, voltar ao entendimento de que é possível fazer alguma coisa com essa desoneração. O Congresso não vai aceitar mais que o governo federal se intrometa nesse assunto. Vai ter que ter uma espécie de ceder por parte do Executivo e o Executivo não está querendo. É isso. Larissa Rodrigues e Theo Cury, nessa primeira rodada de análise aqui do Brasil Meio-Dia, a gente volta a conversar com vocês, meus caros e minha cara, meu caro e minha cara. Obrigado por enquanto, a gente volta a se falar.